os desviados, os chutados para fora, os abandonados pela igreja e pelos homens. E o nosso personagem de hoje, que aconteceu isso, foi justamente Paulo. E essa é a história que nós vamos ver agora. Todo mundo conhece a história de Paulo. Paulo de Tarso, antigamente chamado Saulo, aquele do cavalo, aquele que quando teve o encontro com Jesus, literalmente ele caiu do cavalo, não é assim? Ele caiu do cavalo. E agora? Paulo teve um encontro ali com Jesus, foi o melhor dia da vida dele. Mas depois que ele resolveu mudar de vida, um assassino, todo mundo tinha medo dele, um fechador de igreja. Esse era Saulo. Mas teve encontro com Jesus e Jesus mudou a vida dele. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi que Saulo queria fazer algo a Deus, que era o quê? Trabalhar no ministério, que era querer fazer alguma coisa para o reino de Deus, ganhar vidas para Jesus, fazer aquilo que todo mundo, quando aceita Jesus no primeiro dia, ele quer fazer no segundo, no terceiro, e assim a vida dela toda, querer anunciar aquilo que Jesus fez na sua vida. Um rapaz que aceita Jesus, no outro dia ele vai dormir bem, no outro dia ele vai dormir feliz, ele quer contar para os parentes o que Jesus fez com ele. E agora, o que Paulo está tentando fazer? Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um doutor em teologia, ficou um rapaz top na palavra de Deus, sabia de todos os escritos, sabia de tudo, e ele foi até com os discípulos, para eles ensinar a Paulo o que ele não sabia ainda de Jesus, porque Paulo não andou com Jesus, Paulo nem foi um discípulo de Jesus, porque Paulo não estava lá. Paulo não era um dos 12 discípulos, 12 apóstolos, mas ele foi um apóstolo de Jesus. Ele foi um apóstolo nomeado pelo próprio Deus, e eu vou chegar nessa parte. O que eu estou tentando dizer para vocês, que Paulo começou na igreja, começou ali com o pessoal, começou ali o seu ministério, começou a ser respeitado, começou a ter ali um respeito diante dos outros pastores, das outras igrejas. O povo já olhava Paulo com certo respeito, porque ele já tinha algo através do seu ministério, ele já tinha enviado muitas cartas. Ele enviou cartas para a igreja de Coríntio, enviou cartas para a igreja de Éfeso. Praticamente Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Foi esse o cara, Paulo, né? O cara, vamos colocar assim, Paulo. Esse foi um homem evangelista. Mas eu quero falar uma coisa que talvez você não sabia sobre ele. Paulo escreveu uma carta de Coríntios, no primeiro livro de Coríntios. Ele escreve uma carta para um tipo de igreja, e essa carta era para uma igreja muito rica. A igreja de Coríntio, de 1 Coríntios, era uma igreja muito rica, tinha muito dinheiro, tinha vários fazendeiros, vários caras da bufunfa, cara que é aquele que todo pastor que gosta de uma grana gosta de convidar para ir lá comer um churrasco, gosta de convidar essa tal pessoa para os cultos mais importantes, e tem o nome dele escrito nas primeiras carteiras. Quem sabe se é lá cadeira de plástico, talvez seja até uns semitronos aqui, para esse povo sentar lá na frente. E lá na igreja de Coríntio tinha esse povo, tinha esse pessoal do dinheiro, tinha o pessoal que era de boa fama, que tinha carros importados, e aí os cavalos na época, né, cavalos importados, os cavalos daquela época, os cavalos egípcios, muitos top, os cavalos 1.6, 2.0 daquela época, né, os cavalos top mesmo. Esse era o pessoal, era uma igreja rica que gostava do dinheiro. E o que aconteceu? Um certo irmão apareceu na igreja e começou a dar problema. Que ele gostava, não sei, talvez ele gostava o quê? De uma fofoca, mas é muita coisa mais séria. Gostava o quê? De sair com as menininhas da igreja. Ele gostava do quê? De ir para as boates, não sei o que ele fazia, esse menino. Mas Paulo teve que enviar uma carta para essa igreja, porque essa própria igreja mandou uma mensagem, falou: ó, cidadão,
Paulo, pelo amor de Deus, nós temos um jovem aqui que ele está acabando com a nossa igreja. Mas o que esse jovem faz? Não sei, a gente pegou ele, esse jovem aceitou Jesus, mas só que ele é muito problemático, ele tem várias coisas a ser tratadas na vida dele. O que nós fazemos com ele, Paulo? Sabe o que Paulo fez? Fala assim, ó, tenta uma vez com ele. Já tentamos, já tentou? Então que o diabo o carregue. Paulo disse isso. Paulo vai fazer, envia o corpo para o diabo, porque pelo menos a gente consegue salvar a alma dele. Paulo diz isso, entrega para o diabo o corpo dele, que o diabo o carregue, na verdade. E o que aconteceu? Fizeram isso com um menino, com um rapaz que entrou na igreja, que precisava de ajuda, que precisava que toda hora que caísse, alguém do lado para levantar. Mas quem sabe esse rapaz não era tão influente assim na época. Talvez ele não era o filho de algum fazendeiro, ou talvez ele não tinha ali um dinheiro para ir para o churrasco, que era convidado todos os bacanas da igreja. Ele não tinha nem influência, e o dízimo dele não ia ter diferença nenhuma na mensalidade ali do pastor daquela igreja. E o que aconteceu com ele? Foi mandado literalmente para o inferno. Mandaram esse menino para o diabo carregar esse menino. E ele mandou essa carta com um tom arrogante. E o que ele diz nessa carta de 1 Coríntios? Na carta de 1 Coríntios, Paulo fala várias coisas. Paulo fala sobre aparência humana. Ele falou sobre muito ter coisas, falou muito sobre casamento, sobre coisas da aparência, não coisas íntimas que Deus queria realmente falar no profundo do coração. Mas Paulo estava preocupado com a aparência da igreja. E é hoje que nós estamos. Eu vou abrir um parênteses aqui, que todo mundo hoje, todo pastor está preocupado em ter aparência. Por isso que a igreja, você chega nas certas igrejas aí, é muito bonito por fora, tem uma placa gigante, e tem muitas outras igrejas, tem um pastor literalmente lá na porta, desenhado, com a tocha na mão, escrevendo: venha que a tua casa nova vai ser tirada daqui, vem que nós temos carro zero para todo mundo, financiamento aqui é sem entrada, você leva a sua bênção, ou se você quiser eu tenho algo a te dar aqui. E o que acontece? Muito bonita, você entra na igreja, tem cadeiras almofadadas, tem ar-condicionado, tem tudo, e a palavra do pastor não é aquela palavra que você vai lá no monte, no meio do mato, buscar Deus, fala com o seu povo, que tudo que o senhor falar aqui eu vou passar para a tua igreja. Tem uns filtros. Será que eu vou falar sobre isso? Eu não vou falar sobre isso não, porque aquele irmãozinho que dá 6 mil de dízimo não gosta, e ele vive no pecado, e se eu falar assim, ele pode se sentir incomodado, pode levantar e ir lá para a igreja do meu concorrente, que tem mais membro que eu, e aí ele me quebra. Então não posso fazer isso. E é literalmente o que acontecia, e o que está acontecendo hoje. Muito cuidado com as aparências. Não é à toa que Jesus fala que nesses dias nós iríamos ver muitos sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado? É aqueles túmulos que é de ouro, é aqueles túmulos que tem tudo bonito por fora, aqueles túmulos que você gasta vários dinheiro para deixar aquele túmulo bonito, paga o jardineiro para deixar todo dia lá a florzinha, bonito demais aquele túmulo. Mas se você abrir o túmulo, o que tem lá dentro? Tem coisa morta. E é assim que está acontecendo hoje. Várias igrejas são gigantescas, várias igrejas têm tudo para ser gigantescas, e tem dinheiro e tem tudo, mas quando você entra dentro da igreja e vê o que acontece com os discípulos, com os pequenininhos, com aqueles que não têm uma calça para vestir, não tem um sapato legal para vestir no pé, é rejeitado da igreja e tem que sentar lá no fundo, porque se sentar na frente vai sair feio na foto e vai pegar mal para a igreja, porque a igreja é só o que? Gosta só dos malandrão, dos caras que tem um dinheiro. Uma vez eu perguntei para um rapaz, eu falei assim: por que você vai nessa igreja X? Ele fala assim: sabe por que eu vou lá? Porque lá é o tipo um clube. Mas como assim um clube? Porque é bonito você falar que eu sou da igreja fulana de tal. Eu me sinto mais rico só de falar que eu sou dessa igreja. E eu abro um parênteses para você que me ouve agora. Será que você está na sua igreja porque a sua igreja prega a palavra de Deus? Ou porque você se sente um pouco mais perto dos magnatas? Ou que você eu sou daquela igreja, qual? Aquela que o estacionamento tem 1000 carros. Ah, sei, entendi. Qual igreja que você vai? Eu vou naquela que tem na televisão e tem não sei o que, e papapá, e tem todas essas coisas. Ah, beleza. Porque o meu sonho
é que quando alguém for abrir a boca para falar de igreja que vai, qual que igreja que você vai? Eu vou àquela que eu sinto Jesus, que é aquela que o pastor fala dos meus pecados e eu tento mudar, é aquela que eu vou lá e Jesus me torna um homem melhor, e eu estou crescendo, e minha família está sendo mudada, e os meus filhos estão crescendo, estão sendo mudados, e minha vida está sendo transformada. Mas às vezes não é assim que funciona, às vezes é por causa do status. E esse menino da história foi mandado literalmente para o diabo. E o que aconteceu? Paulo pensava que ele era o tal, pensava que ele era o grande. Paulo pensava que ele tinha o direito de falar assim como uma pessoa, até que Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala uma coisa que eu vou deixar para fechar. O que Paulo fala na segunda carta? Porque antes de Paulo escrever a segunda carta, ele passou pela Macedônia. Paulo fez uma viagem missionária para a Macedônia, onde é citado o espinho na carne de Paulo, em que todo mundo não sabe que espinho é esse. Mas eu vou voltar lá. Para chegar aí, eu vou falar para você o que aconteceu com Paulo. Paulo se esqueceu que quando ele começou a ficar muito cheio de Deus, no começo, quando ele estava cheio de igrejas para pregar, ele queria, aquele novo convertido que sentou no pé de Gamaliel, a Bíblia relata que o próprio Deus falou com ele, explicou coisas que ele sabe se no corpo estava ou se não estava. O próprio Deus ensinou Paulo, e por isso ele se tornou um apóstolo e estava botando para quebrar. E sabe o que aconteceu? O líder dessas igrejas, um dos líderes, foi até Paulo e falou: Paulo, tira o pé, Paulo, você está querendo fazer muita obra, você está querendo fazer muito muito barulho, você está chamando muita atenção. Pessoas que chamam atenção demais com o ministério na igreja, os invejosos começam a aparecer. Só porque o irmão ali toca um instrumento, ou que a menina canta um pouquinho mais que ele, alguma coisa, já começa o negócio. Eu já tive igreja que eu fui pregar uma vez, e as pessoas queriam que eu pregasse ali, e pediu para o pastor, falou: que dia que o Caio pode vir aqui dar uma mensagem para a gente? O pastor ficou enciumado, nunca mais deixou pregar. Por quê? Porque achou que o púlpito está em concorrência, e que ele tem que estar lá, e se esqueceu que o púlpito não é dele, é de Deus, e o povo não é dele. Estamos cansados de ouvir já pastores, quando olha para o meio do povo, não está vendo mais ovelha, está vendo cabeça de gado, está vendo aquele gado ali, gordo, rapaz, aquele vai dar um dinheiro, olha a pele daquele ali, aquele ali é magrinho, deixa ele lá fora. Aquele gado, aquele boi não veio o culto passado, que boi? Aquele magro, que não tem nada, é ele mesmo, vou nem ligar, mas vai faltar o Nelore para você ver, vai faltar o puro sangue. No outro dia o pastor está lá na casa dele: irmão, por que você faltou? Por que você faltou no culto, meu irmão? Eu estou preocupado com a sua família. Está preocupado que nada? Vou deixar para Deus julgar. Outra coisa interessante que nós aprendemos: Paulo foi jogado para o esquecimento. Paulo chegou lá na reunião e falou: Paulo, nós vamos te encostar, você está querendo muito fazer, muito se aparecer. Vou encostar o Paulo. Paulo, como era um cara muito estudado, o que aconteceu com Paulo? Paulo, ele tinha uma outra profissão, porque os caras estudados da época não tinha apenas uma profissão, sempre tinha duas. E Paulo era estudado e ele tinha uma outra profissão. Ele era consertador, o cara que conserta e costura tendas. E Paulo começou a costurar tenda, e foi lá para uma ruinha pequenininha, lá onde ninguém ia ver Paulo. Paulo parou o ministério dele. Paulo não falava mais com ninguém. Paulo ficava com aquela cara assim de que eu estou fazendo aqui, mas esperando para o momento certo do ministério dele subir. Detalhe: Paulo começou a fazer as suas tendinhas, começou a costurar, e ele ficou 1 ano ali. E a igreja falou assim: Paulo, fica tranquilo, porque daqui a pouco eu vou te dar uma igreja para você pastorear, mas fica tranquilo, fica um tempinho lá, fica só um pouquinho. E Paulo passou 1 mês, Paulo ficou preocupado: rapaz, estou já costurando tendo 1 mês já, diz que eles vão me chamar para pregar. Passou 2 meses, nada. 3 meses, passou 1 ano, Paulo já começou a perder as esperanças. 2 anos, 3, 4, 5, a Bíblia diz, 14 anos Paulo ficou costurando tenda. 14
14 anos ele ficou esquecido. 14 anos ele ficou lá deitado, construindo tenda, e ninguém lembrou dele. Até que um dia, Deus falou: agora é a hora. Já que os homens não levantam, eu vou levantar. E Barnabé, um cara também do dinheiro, a igreja da época quis dar uma igreja para Barnabé tomar. Uma igreja pequenininha, porque Barnabé não tinha muita coisa a oferecer. Barnabé não daria conta de pastorear uma igreja. E falou assim: então prepare para mim Paulo também. Prepara Paulo para mim também. E Barnabé foi buscar o Paulo para ajudar ele. E quando Barnabé desce do cavalo e fala assim: o senhor é o Saulo? O senhor é o Paulo, perdão. O senhor é o Paulo? Sim, senhor. O que aconteceu? Eu vim aqui para te buscar, que eu queria te perguntar uma coisa, Paulo. Ainda arde o ministério no seu coração? E Paulo, imagina você, 14 anos esperando a bênção, e ele com a cara fechada. Paulo começa a descosturar, começa a guardar as malinhas dele, mete o pé na barraca, arruma as malas e sobe no cavalo. Barnabé, sem entender, fala: e aí, Paulo, o que vai acontecer? O que está acontecendo com você? Paulo vira para ele: Barnabé, vamos embora. Eu estou atrasado, 14 anos eu estou atrasado. Vamos embora, Paulo. Vamos embora, Barnabé, vamos que eu estou atrasado, vamos servir a Deus. E Barnabé muda para o cavalo, e Paulo também, e eles começam o ministério. E a partir daí, Paulo sobe. E aí eu te pergunto: quantos e quantas pessoas a gente já conhece que começaram baixinho, começaram com uma igrejinha de 2 ou 3, começaram com uma igrejinha debaixo da ponte, e eram os melhores pastores, as palavras eram tremendas. Lá não tinha essa história de dinheiro, ou quem tem ou quem não tem. O pastor pregava porque ele era um homem de Deus. E sabe o que aconteceu? Paulo começou assim também. Só que Paulo começou a crescer. Paulo começou a crescer, e foi o cara, o Paulo. Foi o apóstolo, e ele estava no topo, até que ele escreveu essa primeira carta que eu acabei de falar para vocês. E ele foi para Macedônia. Quando ele volta e ele escreve a segunda carta de Coríntios, ele fala assim: ei, sabe aquele menino? Que menino? Aquele que eu mandei para o inferno, aquele que eu falei para vocês deixar que o diabo carregue. Sabe ele? Aquele rapaz, aquele membro, aquele homem, aquele problemático, aquele rapaz que eu mandei que o diabo carregar. Sei. Vai procurar eles. Vai procurar ele. Certeza, vai procurar ele. Perdoa ele. E se ele cair, levanta. E se ele cair de novo, levanta de novo. Mas se ele cair pela 50ª vez, levanta ele. E eu pergunto: o que aconteceu com Paulo para ele voltar atrás? E Paulo é citado lá na Macedônia, que o mensageiro de Satanás foi visitar Paulo. O mensageiro do diabo foi visitar Paulo, e ele tinha um espinho na carne que foi jogado na cara dele. Falei: Paulo, eu imagino o diabo chegando na frente de Paulo. Paulo, igrejona que vocês têm agora, hein? Que igrejona, olha, você é o reverendo agora, hein, Paulo? Paulo, todas as igrejas aí, Coríntio, Éfeso, todo mundo aí, Gálatas, todo mundo aí prestando continência para você. Você é o cara, hein, Paulo? E Paulo era o maior, era o top. Mas o demônio veio e começou a dar tapa na cara dele. E o tapa na cara dele, irmãos, não é literalmente, quando a Bíblia fala que o diabo, a Bíblia fala, Paulo recebia tapas na cara de demônios. E a Bíblia fala que um mensageiro de Satanás vinha ter com Paulo. E sabe o que ele vinha ter? Eu acho que assim que Deus usou, porque Paulo caiu de joelho e começou a orar: Deus, tira isso de mim. E sabe o que Deus falou isso? O que Deus falou para Paulo? Falou: não vou tirar não. Não vou tirar não, porque minha graça te basta. A minha graça te basta. Não, Deus, mas tira, eu não aguento. Eu não aguento. E a Bíblia fala que Paulo orou por 3 vezes. E Deus falou: não vou tirar. A minha graça te basta. E Paulo teve que viver com isso. E agora eu quero que você imagine o que seria o espinho de Paulo. Talvez o espinho de Paulo estava na mão. Ele pegava onde não podia pegar. Talvez o espinho de Paulo estava nos pés. Ele ia
onde ele não podia ir? Talvez o espinho de Paulo estava na boca. Ele falava algumas coisas que não podia falar. Talvez o espinho de Paulo estaria onde? Eu vou deixar que vocês pensem. Eu vou deixar para vocês imaginar, porque eu não quero escandalizar ninguém aqui. Eu quero que você imagine onde estaria o espinho de Paulo. Era um pecado, irmão. Era um pecado que Paulo não conseguia se livrar. E toda vez que ele se achava o top, Deus deixou um mensageiro do diabo, de Satanás. Que Satanás, diabo, a referência é acusador, aquele que acusa. E o diabo, e o mensageiro de Satanás viu, chegou em Paulo, falou: Paulo, igreja grande, hein, Paulo? Que igrejola, hein? Bonita, hein? E Paulo enchendo. Seus membros, tudo carro novo. Paulo, se enchendo. Paulo, que legal, gravata bonita, hein? Terno Saint Laurent, né? Que terno bacana, existe terno, nem sei se existe terno. Terno Gibson Laurent, né? Armani, que top, hein, Paulo? Tá, cavalo bonito, hein? Bonito. Só que não esquece que você não é nada, porque eu te vi ontem você fazendo isso. E Paulo não tinha que falar. Paulo se esqueceu. Paulo esqueceu que ele não era o Superman. Ele não era o santo dos santos. Que ele era homem assim como eu e você, pecadores. Tentamos fazer as coisas certas, mas muitas vezes falhamos. Mas esquecemos disso. E o diabo vem: se é alguém? Mas o que você fez ontem? O que você fez antes de ontem? Você é isso. E começou a dar tapa na cara de Paulo. E começou a jogar na cara dele o pecado dele. E Paulo teve que dar razão para o demônio, porque Paulo não era santo. Paulo não era o santo dos santos, porque só Jesus é o santo, o santíssimo e o santo do que? O perfeito é só Ele. E aqui eu abro um parênteses. Tem muito pastor e muito crente aí por aí nessa cidade, e talvez você está me ouvindo e conhece. Tem muito pastor que precisa de uma visita desse demônio, para tomar uns tapas na cara e falar que você não é nada, e falar que você é um merda. É literalmente um micróbio do micróbio, que você pensa que é santo, e que sua sandália vai curar, e que sua roupa não sei o que, e que tem não sei, para com isso. Esse demônio podia visitar hoje esses pastores, que se acham um tal, e aí ia ver que eles não são Superman, porque tem muitos membros também que precisam ser visitados por esse demônio, para falar que eles não são ninguém. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que acontece quando sabe que um filhinho, uma pessoa pecou dentro da igreja, você é o primeiro a dizer: excomunga, chuta fora da igreja. Peguei a mulher lá passando batom e cortou o cabelo, e eu vi que raspou as pernas. Raspou as pernas, o pastor já coloca e já manda para o inferno, que o diabo carregue. Porque cristão não pode pecar, cristão não pode cortar o cabelo, cristão não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu estou falando para você sim, respeitar as doutrinas da sua igreja, mas mandar a pessoa para o inferno, que ela se lasque, e não vai mais tocar, e não vai mais pregar, e não vai mais não sei o que. Quem é você para perdoar pecado? Quem é você para perdoar pecado? Só conheço um que pode perdoar pecado, e foi isso que Paulo fez. Porque a carta de Tiago escreveu uma carta dizendo: confesse seus pecados uns para os outros, para serem curados. Paulo não confessou para ninguém. Paulo confessou para o único que perdoa pecado. Porque se Paulo tivesse confessado para alguém do lado dele, nenhuma carta de Paulo estaria na Bíblia, nenhuma. Por isso eu falo para vocês agora, que gostam de colocar o dedo na cara, gosta de excluir o irmãozinho que pecou, gosta de excluir as pessoas. Não, eu não estou falando para você aceitar o erro dele, mas estou falando assim, para quando você for entrar em disciplina com ele, estar do lado. Eu nunca vi, que na verdade, ou seja, eu sempre vi o exército da igreja. O exército da igreja é o único que deixa soldado para trás. Nós somos um grande exército, mas a primeira bala que o nosso irmão do lado toma na coxa, pum, a gente deixa ele para trás, a gente acaba de matar ele.
Talvez ele pecou. Sim, você e eu também podemos pecar. Mas sabe o que acontece? A própria igreja acaba de matar o cara. Começa e continua avançando, como se nada tivesse acontecido. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que nós somos um exército verdadeiro. Que se um tomar uma bala, é igual uma mensagem que eu vi num filme, Falcão Negro em Perigo. O coronel dos caras lá fala assim, ó: não esquece da nossa missão. Não, sim senhor, a nossa missão será cumprida. Mas qual que é a missão? Não deixe ninguém para trás. Sabe por que os pássaros conseguem atravessar continentes? Aqueles pássaros que andam em V. Sabe aqueles pássaros que andam em V? Você já viu as andorinhas, começa a migrar? Eles sempre andam em V. Eles fazem um vácuo de vento, a aerodinâmica deles, que o líder, o primeiro lá, começa a voar, e eles vão no vácuo. A resistência do ar é menor, eles voam mais descansados, enquanto o da frente está pegando a maior batalha, está rasgando o vento para eles. Se ele cansar, ele sai, vai lá para trás, e o segundo toma a frente dele. E eles começam a revezar, e fica isso leve, fica levinho. Então está uma hora de a gente aprender com isso, que crente que toma uma pancada da vida, ou que o filho, ou que aconteceu alguma coisa, alguma tragédia, está na hora de a gente guardar as pedras, porque quem não tem pecado, esse tem que atirar a pedra. E Jesus era o único que poderia atirar a pedra, e ele não atirou, ele perdoou. E a gente, e as pastores, e os líderes pensam que são alguma coisa para atacar a pedra, ou seja, estão assinando que são maiores que Jesus, sendo que Jesus, o único santo que poderia tacar a pedra, não tacou. Eles se acham mais santo que Jesus e taca a pedra nos irmãos, e taca a pedra. Eu nunca vi isso. Toda vez que algum irmão da igreja é colocado em disciplina, não é indisciplina coisa nenhuma. Sabe o que ele é? Ele é esquecido. Ele é esquecido, porque disciplina é uma coisa, irmão. Se um irmão peca e é o guitarrista da igreja, um exemplo, eu vou tirar ele, mas só que eu não vou abandonar ele. Eu vou pegar, filho, ó, todo dia em casa nós vamos estudar, nós vamos orar junto, eu vou ver se você está bem, nós vamos estar junto aqui, ó, eu vou te fortalecer. É como se fosse uma atadura. Quando você quebra o dedinho, o dedinho pequenininho assim, ó, quando você quebra ele, os médicos emendam o do lado, para esse maior ajudar o pequeno, para os dois sarar junto. Agora o que acontece? Quando você quebra um dedinho, os outros ficam juntinho. Os outros ficam juntinho para ficar ali com ele. Os outros ficam certinho ali, os dois, um ajudando o outro. O que eu estou vendo assim é irmão pecando e sendo jogado para o inferno carregar. O diabo leve, quer saber de você não, e deixa ele morrer. O que tem de gente jogada para o inferno dentro da igreja, aí o ministério morre, e aí fica aquele dedinho torto. Sabe quando você quebra o dedo e não conserta? Fica um dedo torto assim? Tem um amigo meu que o braço dele é quebrado, o braço dele é assim, ó. Ele torce pro lado assim, o meu vem até aqui assim. E dele dá uma volta assim, ó. É anormal. Por quê? Porque ele quebrou e não foi no médico. Ele já deixou assim, é meio esquisito. E tem um monte de gente esquisita na igreja, porque não foi curada. Tirou ele 3 meses se afastou do grupo, esqueceu ele lá. Outra coisa, só falou mal, e falou de púlpito, ó, o fulano de tal fez isso, é o filho do diabo. Mas tá, já tirei ele, tá, vai ficar 3 meses, 1 ano lá, esquece ele lá, depois a gente traz ele. Aí o pastor deixa ele embora. Aí o diabo literalmente carrega ele, carrega para as drogas, desanima, e tem muita gente assim. E eu dou um conselho para a igreja de hoje: se um irmão cair, não esquece que você não é super-homem, não esquece que você não é perfeito, você está sujeito a cair igual o teu irmão. Então se um cair, faz igual o dedinho. Se esse quebrar, coloca o outro junto, e os dois são consertados ao mesmo tempo. Até que um dia o médico vai tirar a tala, e os dois dedos vão estar funcionando perfeitamente, e aí ele volta para o ministério. Não, mas o meu amigo caiu. Nós temos um amigo nosso que já foi 3 vezes para casa de recuperação, caiu de novo, e vai cair, sempre acontece isso. Nós lidamos muito, nosso ministério lida muito com drogado, bêbados, todo tipo de pessoa.
E muitos, faltando 1 dia, 2 dias para sair da casa de recuperação, ou para adquirir um trabalho, 1 dia antes, eles caem nas drogas de volta. E começa de novo, tudo de novo. E aí isso acontece? Já tentei 3 vezes, que o diabo carregue. Não, é 3, é 4, é 5, vamos lá, vamos pegar ele, coloca nas costas, porque no exército de Deus ninguém fica para trás. Você já ligou, você aí de casa? Você já ligou para o irmão que foi excomungado da igreja essa semana? Cadê eles? Cadê as pessoas que foram tiradas da igreja porque fez alguma coisa errada? Cadê eles? Sumiu! E a culpa foi sua. Foi sua, pastor, que está me ouvindo agora aí. Foi sua culpa. E no dia do juízo final, Deus vai cobrar de você, porque a culpa foi sua. A culpa é sua. Faltou o dedinho para ajudar esse irmão. Faltou o segundo dedo. E ele está lá nas drogas, revoltado com a igreja. E eu sinto muito te dizer, você pastor, líder, membro, que jogou esse filho de Deus para as trevas, esse sangue será cobrado de você, porque você foi servido de pedra de tropeço. E eu termino com esse versículo, que se servir de pedra para tropeçar um dos meus pequeninos, era melhor ter amarrado uma corda no pescoço e uma pedra, e jogado da ponte, e se matado, do que servir de uma pedra de tropeço para um dos nossos filhos. E você vai evangelizar uma pessoa. Eu nunca tive o privilégio de chegar para uma pessoa e falar: você conhece Jesus? E ela falar: não. Nunca tive esse privilégio. Sempre quando eu falo de Jesus para alguma pessoa, a pessoa: não, eu já sei, eu fui da igreja tal. Como é que você é? Sou desviado. Caramba, tá bom, irmão, beleza, vamos voltar para Jesus, vou tentar outro. Ô irmão, você conhece Jesus? Conheço sim. A igreja que você é? Não, sou desviado, fui da igreja tal. Todo mundo já foi de alguma igreja. É impressionante isso, principalmente aqui nessa cidade. Todo mundo já foi de uma igreja, mas todo mundo tem uma história. Foi chutado da igreja, pastor falou mal, não ajudou, aconteceu isso, aquilo, e tá com bala na perna, bala no braço, tá machucado e foi deixado para trás. E eu quero fazer esse apelo para você que foi deixado para trás. Jesus não te deixou para trás. Mesmo que ninguém, assim como esqueceram de Paulo, 14 anos esperando por uma chance para o ministério, Deus não se esqueceu de você. E tá para chegar o dia que vão bater na tua porta e vai falar assim: e aí, a chama de Deus ainda arde no seu coração ainda? E você vai falar: vamos embora, que foi 14 anos, 15, 16, 17, 30 anos esperando, mas a chama ainda arde, e seu ministério faz assim. E para você que está crescendo, que Deus está te levantando, você está se tornando alguém, comprou uma casa, comprou um carro, você está começando a estruturar a vida, Deus está começando a te honrar. E eu vou falar uma coisa para você: não esqueça de onde você saiu. Não esqueça de onde você saiu. Não esqueça que daquele buraco que você estava um dia, tem gente também lá. Não esqueça dos pequeninos. Não esqueça de quem está lá precisando de ajuda, de talvez R$10 para inteirar o dinheiro para a luz. Não esqueça deles, porque um dia nós precisamos, um dia nós somos deixados para trás. Você tem 2 escolhas: ou você se torna um assassino e também acaba de matar as outras pessoas, ou você fala assim: o que fizeram comigo eu não vou fazer com os outros. Eu vou ser um resgatador daqueles que foram deixados para trás. E Deus é assim. Deus, o único que podia te excomungar da igreja, que podia tirar teu ministério, que podia te deixar no lixo, o único que podia, não faz. Ele te perdoa e fala: levanta. Assim como aquela mulher que estava para ser apedrejada, levantou. E Deus falou assim: cadê os seus acusadores? Não tem. Eu, o único que podia te acusar, não te acuso. Levanta, vai embora. Não, mas eu sou prostituta, não quero saber. Levanta, vai embora. Não, mas eu sou viciado, não quero. Levanta. Deus, mas o Senhor sabe que amanhã eu vou cair. Não me interessa. Você cai, levanta, vamos embora. Até o dia que nós vamos chegar na linha de chegada, e não vai ter mais pecado, nem choro, nem dor. Vai ser só alegria no Espírito Santo lá no céu. E lá não tem mais pecado, lá é férias. Aí acabou. E por isso a nossa mensagem de hoje termina por aqui. E eu quero dizer para vocês que o nosso ministério é esse:
O nosso ministério é esse, é igual a última cena do filme Anjos da Vida. Quem já assistiu Anjos da Vida, aquele dos bombeiros, que é treinado na guarda costeira lá. A mensagem deles é a seguinte: Anjos da Vida, a última esperança dos que foram deixados para trás. Eles são equipe de resgate. O barco pegou fogo, está todo mundo nadando para se salvar. O exército não vai, a polícia não vai ninguém. Vai a guarda costeira dos Estados Unidos. Vai buscar os que já estão quase aceitando que morreu. Eles vão lá e resgatam eles e trazem para a terra firme. E nós somos isso na sua vida. Nós queremos ser isso na sua vida. A última esperança que você foi deixado para trás, nós vamos lá dar lá atrás. Nós vamos te pegar e nós vamos te colocar na frente. E nós vamos deixar você levantar. Nós vamos dar o suporte para você correr e ir para frente. Porque nosso Deus é o Deus que perdoa, e Ele te perdoa. Porque aí, esse versículo você vai repetir ele todo dia quando você acordar durante essa semana. Vou deixar uma tarefinha para você. Paulo diz, depois que passou tudo isso, depois que ele escreveu 2 Coríntios e falou para resgatar esse menino, ele não falou mais nada sobre o pecado dele ou sobre o espinho na carne. Ele não falou mais nada. Só falou uma única coisa: quando penso que estou fraco, quando estou fraco, sou forte. Todo mundo fala, quando penso que estou fraco, estou forte. Não, estar é um estado. Eu estou aqui, mas daqui a pouco eu não vou estar aqui, vou embora. Agora ser é para sempre. Então não esquece, você está fraco é um estado. Você pode estar fraco, um momento. Você pode passar por um momento. Você está fraco, mas não esquece que você é forte. Você é forte. Você vai levantar, você vai subir, você vai andar. E muitos que te criticaram, e muitos que quiseram matar vocês, vão ter que olhar vocês subindo. Porque o único que podia ter deixado para trás, o único que podia nos acusar, nos deu a mão dele, com a sua destra direita, nos estendeu, nos tirou do laço, do lamaçal do pecado, e nos levanta todos os dias. Amanhã você abre a janela do teu quarto, e quando você vê o sol se levantando, é assim como a Bíblia diz, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Todas as manhãs você levanta, amanhã o sol vai nascer, vai dar meio-dia, ele vai estar estralando na testa, e você vai estar lá. Jesus já esqueceu todos os seus pecados e te renovou. Aí você vai lá e vai pecar amanhã de novo. Você vai cair de novo, porque você não é super-homem. Eu não sou super-homem, ninguém é super-homem. Nós vamos cair e vamos pecar, mas vai escurecer e o sol vai se pôr amanhã. E depois da manhã o sol de novo. Olha o sol de novo subindo. Jesus renovou de novo. E terça, de novo, o sol se põe, mas depois ele levanta. E cada vez que o sol se pôr, junto com ele os seus pecados, e deles Jesus não lembra mais. E na quinta-feira, na sexta, no sábado, todas as manhãs que o sol se levantar, você vai lembrar: as misericórdias do Senhor se renovou, os meus pecados foram perdoados, e nem Jesus nunca mais vai lembrar, e eu sou uma nova criatura todas as manhãs, porque eu posso estar passando por um momento de dificuldade, mas não esqueça que você pode apenas estar passando, mas você vai passar e atravessar, porque você é forte, no nome de Jesus.